Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live essa semana. Agora a gente tá fazendo toda terça, às 7 horas da noite. Espero vocês aqui pra gente conversar sobre relacionamentos, trocar ideias, né? Aprender novos conceitos e tudo que a gente pode trazer e contribuir aí nessa live, né? E o tema de hoje é muito especial porque foi votado pelo público, né? E é um tema muito interessante, que é como ainda acreditar no amor, né? Como que a gente faz para seguir acreditando no amor? Esse foi o tema mais escolhido. Eu não esperava, achei que ia ser sobre essa questão de lidar com o corpo, que ficou em segundo lugar, mas foi disparado primeiro. Como ainda acreditar no amor, né? E eu entendo, gente, por que é tão difícil acreditar no amor. É difícil porque a gente vê muitos divórcios, a gente vê pessoas casadas que falam em divorciar, que não estão bem, que o casamento não tá fluindo, que as coisas não estão bacana. É comum também a gente ver muita briga de casal, seja na nossa frente, ou a gente marca de sair com um casal, vai na casa de alguém. E aí, quando chegar lá, o casal tá brigado, o casal não tá bem, você vê que eles estão de cara feia um pro outro, mal estão se falando, né? A gente vê traumas que a gente carrega, às vezes, da infância, do relacionamento com os nossos pais, né? E esses traumas vão pra vida adulta, eles começam a ficar ali na nossa cabeça, às vezes até meio que no inconsciente, né? De coisas que a gente não acredita no relacionamento, muitas vezes, porque o exemplo que teve dentro de casa foi ruim. Outra coisa que acontece, tentativas frustradas de relacionamento, né? Isso é bem trabalhoso também, porque a gente vai tentando se abrir para relacionamento, a gente conhece pessoas, a gente começa a namorar, a gente se conecta com essas pessoas e aí esses relacionamentos não dão certo. E isso vai minando, né? A gente acreditar que o amor existe, a gente acreditar que é possível ser feliz dentro de um casamento, a gente acreditar que é possível ser feliz a dois, porque a gente dá uma chance, dá outra chance, aí não dá certo de novo, é um relacionamento tóxico, as coisas não estão indo bem, né? E tudo isso vai pesando. E outro ponto também que eu vejo bastante, e é um dos principais, e é o tema que eu trabalho, inclusive, né, claro, é a dificuldade de conhecer e se conectar com uma pessoa honrada, né? Fê, mas não tem homem legal no mercado, a maioria deles estão casados, ou não tem interesse, ou quer paquerar várias mulheres, ou não tá disponível. Então, isso é algo que pesa muito e faz as mulheres começarem a duvidar do amor. Essa sensação de escassez, de que não tem homem, de que vai ficar sozinha mesmo, porque não tem homem disponível por aí. Então isso é um ponto que pesa bastante, tá? Então nessa live, gente, sobre o que eu quero falar, já que o nosso tema é como ainda acreditar no amor, né? Então o primeiro ponto que eu quero falar é por que acontece tudo isso, esses traumas que a gente tem, esses impactos e como que isso impacta na nossa vida amorosa. Quero falar sobre o que é o amor, né? O que de fato é o amor, com quais lentes a gente pode enxergar o amor na nossa vida e de que forma a gente pode enxergá-lo na nossa vida, né? E por fim, como mudar o padrão de pessoas que a gente atrai para a nossa vida. Então, desses temas, eu vou começar falando sobre o que é o amor, tá? Gente, todo mundo enxerga... Ai, nossa, caiu a flor aqui que eu ganhei de Dia das Mulheres. Mas tudo bem, o copo tá aqui, mas a flor sobreviveu. Quis colocar aqui no cenário. Tá aqui, vivinha. Boa noite, Janice. Pra vocês verem que o amor ainda existe, tá vendo? Ainda se ganha flores. Ela quis participar da live, a flor. Tudo bem, depois eu arrumo ali. Então, né, a gente tava falando que o amor, o que é o amor? O amor, gente, ele não é uma emoção. O amor, ele é um estado de consciência, tá?
Então o amor, ele não é só algo que a gente sente. O amor, ele é uma postura diante da vida. Ele é uma forma da gente ver o mundo. É uma maneira que a gente se alinha e se conecta com Deus. É uma forma de trazer Deus para o nosso dia a dia, né? E de fazer as coisas sem esperar nada em troca, de fazer as coisas com amor. Eu sempre dou aquele exemplo, né? Tá lavando a louça, tá lavando de bom grado, não tá lavando de bom humor, tá fazendo churrasco, tá fazendo porque quer, tá fazendo para servir. Oi, Lisa! Então, o amor, ele tá em todas essas coisas. O amor é sobre fazer as coisas com excelência e dar o nosso melhor diante da vida. O amor é sobre aceitar as pessoas como são e não querer mudá-las. O amor, gente, é sobre aceitar que tem algo maior que nós mesmos, que existe um Deus, que a gente não tá sozinho nesse universo, que as coisas não são aleatórias, né? Porque o amor que não acredita em algo maior não é amor. Ele é uma emoção, é aquela coisa hollywoodiana de querer se conectar, de achar o outro atraente, né? Aquela coisa de química, história, mas não é uma real conexão no sentido do estado de consciência, no sentido de conexão com Deus, no sentido de estar aberto para algo maior, tá? E assim, na prática, gente, como que isso funciona? Eu quero que vocês entendam uma coisa para nunca mais esquecer. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados por Deus. Então o amor, ele habita dentro de nós, é impossível, tá? E com isso, a gente conclui o quê? Que o amor, ele é uma escolha. Deus ama tanta gente, mas tanto, que ele deu o livre-arbítrio. Vocês imaginam se Deus usasse força, ele pegasse um serial killer, um cara extremamente criminoso e falasse assim, olha, agora eu vou te forçar a ficar no céu. E aí esse cara chega no céu, é música clássica, pintura, jardins maravilhosos, tudo acontecendo. E o que ele sente? Qual que é o estado interno dele? Que ele tá no inferno e ele quer sair correndo. Então o céu, obrigatoriamente, ele é uma escolha. E o amor também é uma escolha. O estado da gente estar em amorosidade, da gente servir o próximo, da gente ser gentil, de como a gente lida com as situações, é também uma escolha, certo? Então, na prática, nós devemos escolher com o nosso livre-arbítrio o quanto de luz de consciência a gente permite que entre na nossa vida, tá? E aí eu quero trazer uma história muito especial para vocês, talvez vocês já conheçam, mas é uma história que sempre vale a pena, né? Tinha um professor ateu e ele queria provar, né, para os alunos que Deus não existe. Então, o que ele falou? Ele falou assim, Deus fez tudo que existe? Aí um aluno já logo respondeu, sim, fez. Ele falou assim, então ele também fez o mal, ele fez toda criminalidade, violência, tudo ele fez. E o aluno ficou mudo, né, e não sabia o que responder aquilo que o professor estava falando. E foi quando um dos alunos levantou a mão e falou assim, professor, você acredita em frio? Você sente frio? Aí o professor, claro, quem nunca sente frio? Ele falou, pois é, o frio não existe. O frio é a ausência de calor. A energia que existe é o calor. E não é possível existir frio. O que existe é apenas a ausência de calor. Então, frio é como a gente denominou um ambiente onde não está quente, não tem calor e a gente sente a sensação de frio. E foi assim que se denominou essa palavra. Aí o professor ficou olhando e falou, faz sentido. E escuridão existe? E o professor novamente falou, claro que existe. Ele falou, não, é a mesma coisa do calor. A escuridão é simplesmente a ausência de luz. Ela é um ambiente onde não há luz. E da mesma forma é Deus. Não é que ele criou o mal ou criou as coisas ruins. Isso é a ausência de bondade do amor de Deus naquele ambiente, né? Gente, isso é tão poderoso que tem vários estudos que mostram, por exemplo, vocês já ouviram falar da teoria das janelas quebradas? Quando a gente tá em algum lugar e esse lugar, ele é denso, ele é um lugar que faz a gente se sentir mal, é um lugar que, nossa, é ruim, a gente tende a fazer coisas piores. Para vocês terem uma ideia, né, eles resolveram a criminalidade em Nova York na década de 70
corrigindo pequenos delitos. Eles faziam assim, você vai pular a catraca do metrô, então você vai ser penalizado e vai pagar uma multa. Pichou um vagão de metrô? Ok, então a gente vai pintar e você nunca vai ver sua pichação, porque na madrugada ele vai ser pichado e no dia seguinte ele já vai sair limpo e zerado. Isso, esse ambiente limpo, esse ambiente das regras cumpridas, fizeram com que a criminalidade reduzisse drasticamente. Então, se, por exemplo, você está num ambiente onde é uma cidade toda limpa, toda arborizada, toda cheia de coisinhas bonitas, você tem uma tendência a não jogar o lixo no chão, porque você se sente mal, então você segura aquele lixo, até você pensar, cara, vou procurar uma lixeira para jogar esse lixo. Agora, se você tá num lugar que é tudo pichado, cheio de janela quebrada, daí que vem, né, a teoria da janela quebrada, extremamente denso, extremamente sujo, a tendência é que você jogue esse lixo no chão. Então a gente se comporta como meio, né? E tende sempre a querer, né, que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que está disponível. Faz sentido para vocês? Então, eu quero aproveitar essa analogia da luz, da escuridão que a gente fez, né? Para explicar para vocês, quando eu falo que dá para enxergar o amor com lentes diferentes, em níveis de consciências diferentes, é como se tivesse um quarto escuro e a gente vai acendendo um dimmer, que é, sabe aquela luz assim que você vai acendendo de pouquinho, vai ficando clarinho, 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 usa em quartos de criança, até ficar claro de verdade, você consegue dimensionar o quanto de luz você quer que entre. Assim são os níveis de consciência, o quanto de amor de Deus a gente permite que entre da nossa vida e como a gente permite enxergar determinadas situações. Então, o que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Eu vou fazer um exercício onde, em cada nível de consciência, eu vou trazer um pensamento sobre o amor para que vocês entendam e se conectem, né? E compreendam o que é aquilo. Lembrando, tem todos os níveis de consciência negativos, onde tem muita escuridão. Falta de luz e falta de verdade. A verdade, ela é muito conectada ao amor e à luz. Pegando de novo essa analogia do quarto. Quando o quarto tá com a luz acesa, no máximo, a gente consegue ver muito mais coisas do que se a gente estivesse lá dentro no escuro. Então, a verdade, ela é muito conectada à luz e ao amor o tempo todo. E aí, quando a gente vem de visões negativas, de visões densas, de visões que não tem nada a ver com amor, isso desconecta a gente e isso não é a realidade. Então eu vou trazer exemplos de vocês de quais são essas coisas que passam na nossa cabeça, tá? Para vocês conhecerem. Então, o primeiro nível de consciência, o mais baixinho lá de todos, é a vergonha. E o que acontece quando a pessoa tem vergonha, principalmente nesse contexto que a gente trabalha aqui de mulheres solteiras? A pessoa não se sente digna de ser amada. Ela sente vergonha por estar sozinha, ou então vergonha por ter divorciado, vergonha porque os outros parecem saber algo que ela não sabe, ou talvez só porque ela não é procurada, não tem tantos amigos, não tem a agenda tão cheia, né? E isso vai gerando vergonha. E aí, quando entra um pouquinho mais de luz, vem a culpa. E a culpa, gente, tem dois formatos: a culpa consciente e a culpa inconsciente. A culpa consciente é quando a gente reconhece, né, o que faz a gente se sentir culpado. Então, talvez assim, me sinto culpada pela separação dos meus pais, me sinto culpada por não ter nenhum relacionamento que tenha dado certo, me sinto culpada por não cuidar muito bem de mim mesma, me sinto culpada por não cuidar bem do meu filho, né? E tem a culpa inconsciente, que é pior ainda, é quando assim, a gente tá com um nível de aceitação tão lá embaixo que a gente precisa projetar no outro aquilo que a gente não consegue aceitar. Então, por exemplo, a culpa da minha vida amorosa ser assim, horrível, de eu estar sozinha até hoje, é porque meu ex-marido me traiu. E aí, a gente vai e projeta isso no outro. Só que você percebe que isso não é a verdade, né? É a pessoa que escolheu não se abrir para o amor novamente. É a pessoa que escolheu ficar ali presa em sofrimento pelo que aconteceu no passado. Mas não é a pessoa que... a culpa de uma pessoa que essa pessoa não consegue ser feliz no amor. Porque por mais que a gente sofreu traumas no passado, a gente é capaz de transcender isso e de escolher uma nova história. A gente não precisa ficar presa no papel de vítima
sofrendo 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos com algo que aconteceu no passado, certo? E aí, a gente vai pro próximo nível, que é a apatia, que é quando a pessoa fala assim, ai gente, pra quê? Pra que eu vou tentar arrumar alguém? Nossa, homem é tudo igual, não presta, não tem homem bom por aí, homem só dá trabalho, não ajuda em nada, nossa, quem pensaria em casar de novo, né? Então, é uma pessoa que prefere não gastar energia com nada disso, não quer gastar energia com interação social, que é o quê? Ficar quietinha no sofá assistindo Netflix, né? E a apatia, gente, é um modo muito antigo de economizar energia para nossa sobrevivência. Mas é uma ilusão, porque na verdade é isso que acaba com a nossa energia, o ficar parado, né? Hoje é cientificamente comprovado e todo mundo sabe que, por exemplo, fazer exercício dá muito mais energia do que tira. Então, a gente se mexer faz com que a gente tenha mais energia do que se a gente ficasse parado no sofá tentando economizar energia. Então, toda essa ideia de ficar parado e não fazer nada também é uma ilusão da mente, que é um reflexo de pura preguiça, tá? Tristeza. Gente, a tristeza nesse contexto, ela é representada pela solidão, por se sentir só. Tá sempre esperando alguém fazer alguma coisa ou alguém aparecer para poder ficar feliz, tá? Mas ainda assim, na tristeza tem mais luz do que na apatia. Por quê? Porque pelo menos na tristeza, a gente reconhece uma dor e a gente quer mudar. E aí isso nos leva ao medo. Que medo, gente? O medo de ficar sozinha, o medo de não ter ninguém à altura, o medo de entrar num relacionamento tóxico, o medo de outra pessoa te usar, ou então até assim, eu tenho medo de me separar, mas eu penso nisso o tempo inteiro. Eu tenho medo de olhar para o que não tá funcionando hoje, né, pra não ter que me confrontar com um futuro que eu não quero ver, né? E de todo esse medo, o próximo nível é desejo. O desejo, gente, todo mundo sabe o que é. É a gente querer algo que não tem. Pensa ficar ali paradinho, olhando de frente a uma vitrine, alguma coisa que você quer comprar, mas você não tem condição, você não tem dinheiro. E é isso que acontece também na vida amorosa das pessoas. Eu desejo alguém, mas o que eu posso fazer se ninguém aparece na minha vida? Eu desejo ter uma família, mas só encontro pessoas que não querem nada com nada. E agora, né? E aí entra muito esse hábito que a gente fala, que é o gostar de alguém, de ficar sonhando acordada com alguém que mal fala, mal conversa, ter um crush de pessoas no Instagram que você não tem muito contato ao vivo, não conversa muito, e que tem esse distanciamento entre as pessoas. E aí, essa frustração entre desejar algo e não tem, leva a gente para o próximo nível, que é o quê? É a raiva. A raiva, gente, a raiva das coisas não serem como a gente quer, dos homens serem como são. Tem gente que tem até raiva dessa história, a mulher tem que ser feminina, não pode ir atrás dos homens, que saco, tem que ficar parada esperando, queria eu ir atrás, queria resolver as coisas, né? E isso também dá vontade de ficar de fora do assunto. E aí entra o orgulho. Qual que é o orgulho? Eu não preciso de ninguém, eu tô bem sozinha, eu me basto, né? E, gente, só tem uma saída para todas essas emoções negativas. A primeira emoção positiva é a coragem, tá? Coragem de reconhecer tudo isso. Coragem de admitir que quer, sim, um relacionamento amoroso. Coragem de fazer diferente do que vinha fazendo, tá? Coragem de olhar para as próprias feridas. E é por isso, né? Outro dia eu ainda brinquei que teve aquela história lá, a polêmica do vídeo da mulher chata, e eu falei, cara, as minhas alunas não são chatas. Por aí, vocês homens até podem encontrar com muita mulher chata pela frente, mas eu não encontro. E por quê? Para a mulher ter coragem de virar aluna, de praticar autoconhecimento, de estudar relacionamento, de se abrir para o amor, ela tem que ter coragem. Então isso já coloca ela numa visão positiva, isso já coloca ela em outro patamar. E isso faz com que ela seja uma pessoa agradável. Quem não gosta de estar perto de uma pessoa corajosa, uma pessoa que está aberta a mudar, uma pessoa que está aberta ao mundo, né? Que consegue olhar para si mesma, enfrentar os próprios medos, enfrentar, né? Então é muita coragem. E isso faz com que as pessoas sejam extremamente legais, agradáveis, divertidas, seja gostoso a gente crescer e evoluir juntos. E é por isso que eu amo tanto o meu trabalho, né?
E depois, gente, vem o nível de neutralidade. Esse nível é um nível que eu trabalho muito com as alunas da mentoria. O que é esse nível? É aquela coisa assim, ó, tudo bem se der, tudo bem se não der. Ah, ó, eu tô indo no encontro com um cara, e se for ele for legal, mas se não for, eu sei que não é o fim do mundo, que vão ter outros encontros, vão ter outros caras e tá tudo bem. E aí, é como eu costumo brincar com as alunas. Não importa quantos homens frouxos vão vir na sua vida. O que importa é que você não vai ficar com nenhum deles. E isso acaba com o quê? O medo de sair com o cara e o cara não ser legal. Tá, e daí se ele não for legal? Você vai ver que ele não é legal e você não vai ficar com ele. Então não tem nada a temer, né? E aí quando você tem essa clareza e essa segurança de que você não vai ficar com qualquer um, isso alivia muito essa pressão de conhecer novas pessoas. Porque você perde medo. Se a pessoa não for legal, é só não ficar com ela. E disso, gente, vem a disposição em fazer o negócio dar certo. Ah, Fê, vou me cuidar mais, vou ter minhas rotinas sagradas de conexão com Deus, eu vou entrar em um aplicativo, vou ter coragem, sim, de olhar para os meus traumas, de mexer no que não tá legal, de ter uma postura diferente. Então, essa energia de disposição tem uma energia de sobra, sabe? Tem vontade, é querer que as coisas aconteçam, que dê certo, fazer por onde, é muito bacana, né? E aí vem a aceitação, que é quando a gente começa a aceitar que as coisas são como são. Então, assim, é verdade que a maior parte dos homens são imaturos, mas eu vou continuar paquerando mesmo assim. Uma hora eu encontro alguém mais maduro como eu, né? E disso, gente, a gente vai chegando num nível de maturidade e racionalidade, onde é possível a gente praticar respeito, verdade, diálogo. Tem uma facilidade de chegar num consenso, são duas pessoas maduras, então não tem aquele mimimi, as pessoas se ajudam, as pessoas se dão bem, as pessoas crescem juntos, dão feedback um pro outro, né? Então sai daquele drama, daquela coisa pesada do relacionamento e começa a ter uma convivência gostosa, sabe? Uma coisa de, sim, sem grandes dramas, onde é fácil de resolver os problemas, onde tem uma certa leveza, e isso é muito legal. E aí vem a transição para o nível de consciência de amor, que é o quê? Onde não é mais a razão que manda, mas um alinhamento com Deus num âmbito maior. E aí o relacionamento, que era horizontal, cada um olhando para as suas coisas, para os seus problemas, para o seu mundo e tentando se entender e resolver, e alinhar vontades, alinhar gostos, se torna vertical. O que isso quer dizer? Você serve a Deus, eu sirvo a Deus e nós juntos temos um propósito maior diante de Deus como um casal. E isso muda toda a dinâmica do relacionamento. Aqui começa a graça pelo ceder, a graça por querer ver o outro feliz. Aqui começa a gente dar o nosso melhor. Aqui começa a gente fazer as coisas com excelência, com propósito, com gosto. É um outro nível, né, do relacionar. É um enxergar uma beleza, assim, que às vezes você olha pra pessoa, ela nem tá bem, tá descabelada, né, ou qualquer coisa assim, você pensa assim, nossa, como essa pessoa é bonita, que olho bonito, que alegria poder conviver com essa pessoa aqui na minha vida. Então, o amor, ele tem essa leveza, né, de aceitar o outro como ele é, de não querer que as coisas sejam diferentes, de dar o nosso melhor, de buscar acolher e entender o outro, né? E tudo isso, gente, é muito importante e faz muita diferença, né? Naquilo que a gente sente. E aqui, né, vou trocar um pouquinho o tema com vocês, agora que vocês já entenderam as lentes dos relacionamentos, as formas da gente enxergar os relacionamentos, vocês vão me perguntar o quê? Tá bom, Fê, mas eu sinto vergonha, eu sinto culpa, eu sinto raiva, eu sinto desejo, eu sinto todas essas coisas. Como que eu saio desses pensamentos, dessas coisas, né? E eu vou para um nível de sentir um amor verdadeiro, eu vou para um nível de me conectar com alguém, de não levar tanto mimimi, tanto drama, ter um relacionamento mais pautado em verdade, em respeitar o outro, em dialogar, conseguir aceitar quem o outro é com todo o meu coração. Como que acontece essa mudança, né? E, gente, o que eu quero falar pra vocês é que não existe perfeição, não existe ser amoroso o tempo inteiro, né? A não ser que a gente fosse Jesus, mas como a gente não é,
Não tem essa opção. Só que a graça de Deus é tanta, que as energias, essas energias positivas, elas têm muito mais poder e energia do que as energias negativas, né? Eu trouxe até um trecho aqui que eu queria passar para vocês dos Coríntios. Se a escuridão, o mal espiritual, fosse tão poderosa quanto a luz, né? Então a nossa pregação é vã e a nossa fé é vã. Por que isso, gente? Porque a luz, ela tem muito mais poder e energia do que a sombra. Então, quando a gente fala em termos de nível de consciência, se você tiver um único pensamento amoroso no dia, seja pelo seu cachorro que tá ali abanando o rabo, que viu que você teve um dia difícil, não tá bem, chegou perto de você, por um gatinho ronronando, por um passarinho cantando, se você tiver um pensamento amoroso só no seu dia, isso é capaz de neutralizar todo e qualquer pensamento negativo que você teve. Você tem noção do que é isso? Então, quando a gente fala em escala, em níveis de consciência e tudo mais, essa escala, para quem conhece, né, tudo aquilo que está abaixo de 200 são os níveis de consciência negativa. E acima de 500 é o que está em amor. Então, se a gente fala lá em vergonha, que é o mais baixo da tabela, é 20 o número da vergonha, 20. Amor é 500. Só que assim, é escala logarítmica. O que isso quer dizer? Que não é 20, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 20 vezes. E o amor é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 500 vezes. Então, assim, o nível de poder é muito maior do que a gente consegue entender com a nossa mente racional, né? Então, a prática do amor, de pequenas atitudes, de pequenos gestos, ela vai vindo, né? E isso vai dissolvendo as coisas e vai tornando a gente pessoas mais amorosas. E aí, respondo mais uma pergunta, que é: Fê, mas como que então eu vou mudar o padrão de pessoas que eu atraio? Porque, de fato, gente, vocês vão ver muito relacionamento tóxico, muita gente imatura, muita coisa que não dá certo. Por quê? 65% da população brasileira é imatura. Então, é isso que vocês vão ver. E aí, como que muda o padrão de vocês? Mudando você mesma. Como que muda o padrão de homens que você atrai? Mudando a gente mesma. E isso vai mudando a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente se comporta. E isso muda o nosso resultado fora. Eu posso garantir para vocês, para resolver a vida amorosa de vocês, não tem nada, absolutamente nada, que vocês têm que resolver fora. Tudo que vocês têm que resolver está dentro de vocês. Na hora que resolve dentro, aquilo que tem que se manifestar fora manifesta. Mas tudo que tem que resolver é dentro. E isso, ao mesmo tempo, pode bater um certo desespero, porque é difícil lidar com as nossas emoções, com as nossas frustrações, com as coisas que a gente vem. É libertador, porque a gente entende que só depende da gente. Então, assim, não tem risco de não ter, não tem risco de escassez. É uma questão da gente se alinhar com o amor e da gente se conectar com ele para que isso seja a realidade da nossa vida. E aí, vamos lá, alguns pontos práticos, né? Não querer fingir que não tá vendo esses pontos que a gente conversou aqui de escuridão, esses pontos de sombra. É justamente vendo a nossa sombra que a gente aumenta a nossa luz. E até tem uma lógica que eu costumo seguir com as alunas, que é a seguinte: tem um primeiro momento onde a gente não vê as sombras, onde a gente reprime, onde a gente projeta nos outros, onde a gente não quer nem saber que tá lá, onde a gente finge que não existe. Aí a gente ganha uma certa maturidade e começa a descobrir que a sombra tá lá. E muitas vezes a gente vai ver essa sombra depois do que aconteceu. Putz, fiz tal coisa, eu não devia ter feito. Aqui, nossa, olha que coisa. E a gente vai ver depois que já passou. E aí, conforme a gente vai ganhando consciência, a gente se pega fazendo. Nossa, eu falei que não ia mais fofocar, tô aqui no meio de uma fofoca, meu Deus do céu. Eu vou falar, amiga, vamos cortar esse assunto e mudar para outro? E aí, num outro momento de maturidade maior, vem um impulso de, nossa, eu vou falar isso aqui para minha amiga. Mas a gente já tem uma consciência maior e não tem a necessidade de falar. Por quê? Porque a gente já consegue observar antes, né? E aí, esse impulso vai perdendo a força, vai se dissolvendo e vai deixando de existir.
Então, o caminho, gente, é muito da gente olhar pra gente mesmo, a gente observar o que tem que ser feito e não economizar amor. Se tem um recurso no mundo que quanto mais a gente dá, mais se torna disponível pra gente, é o amor. Então, o amor é um recurso limitado, ele não tem contraindicação, né? E eu entendo, assim, tem gente que, não vou me abrir pro amor porque eu quero me proteger, eu não quero me magoar, e começa a entender essas coisas, só que a partir do momento que você entende isso que eu tô te falando aqui hoje, essas chaves que eu tô trazendo que, assim, são capazes de mudar a vida de uma pessoa, você vai compreender que o amor é não querer mudar o outro. E quando você não quer mudar o outro, você começa a enxergar ainda com mais clareza quem o outro é. E aí, isso que é o que vai te proteger de não se machucar, porque você consegue decidir com clareza daquilo que é, o que você quer pra sua vida e o que você não quer. E é isso que faz toda a diferença, tá? Comentário aqui da Lisa. Hoje eu consegui vencer mais uma outra situação de consciência e eu pensei exatamente isso. Como nessa situação eu posso demonstrar amor? Excelente, Lisa! Essa é uma pergunta que a gente usa muito em mentoria, né? A Lisa, inclusive, é aluna. Como se fosse o amor nessa situação, o que o amor faria? E quando a gente se pergunta isso, né, de um ponto de vista onde a gente entende que o amor não é a gente ser submisso, não é a gente querer fazer tudo pelo outro porque acha que a pessoa não é capaz. Lembra aquela historinha, né? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar. A gente vê o quanto os outros estão disponíveis para. Aí a gente vai diminuindo aquela energia toda e vai se conectando mais com o amor. E é isso que faz toda a diferença. Então, é uma conexão com o nosso estado interno de amor. Essa sensação de escassez, de que falta amor no mundo, de que não tem casais legais e tal, acontece por quê? Porque é a realidade do livre-arbítrio da maioria das pessoas. Mas, a partir do momento que você se conecta com o amor, e o amor ele não tá fora de você, ele tá dentro. Então, assim, ele é abundante, infinito, e você pode se conectar com ele a hora que você quiser. Você não tá sujeita a isso, porque você é um ser de amor infinito, compreende? Então, acho que é esse o recado por hoje, né? E, além disso, eu vou passar um exercício para vocês que estão aqui na live, que é o seguinte. Quando vocês quiserem se conectar com estados de amor, vocês podem escutar algumas músicas, como por exemplo, Andrea Bocelli, Bob Dylan, Bee Gees, música clássica. E para quem gosta de mantra, o Robert Gass, G-A-S-S, Robert Gass. São músicas que vão conectar vocês com um estado de amor, com um estado de leveza e que vão trazendo isso aos poucos para o dia a dia de vocês. Então, assim, não precisa fazer nada demais, gente. Escuta uma música desses artistas que eu falei ao longo do dia, 2, 3, e isso já vai fazer uma diferença muito grande, tá? Lisa comentou aqui, eu me senti muita paz depois. Ai, que bom, Lisa. É muito bom, né? Quando a gente faz certas escolhas e se abre e faz com amor. E você vai vendo que a prática do amor não precisa de economia. Como eu falei, quanto mais amor a gente dá, mais amor se torna disponível pra gente. Janice, estou lidando com amor a Deus e ao próximo. Muito bom, Janice, excelente escolha. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. E essa sensação de escassez, de não ter amor, de que as pessoas só têm relacionamento tóxico, isso se dissolve completamente, porque vem de um estado interno, de uma clareza da existência de amor infinito de Deus por nós e da clareza de que nós somos seres de amor infinito e conectados com Deus. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que essa live tenha tocado o coração de vocês, né? Lembrem-se que existe amor, existe gentileza, existem flores, que quis participar aqui da nossa live de hoje. É só uma questão da gente se abrir e se conectar e aceitar o amor nos nossos corações. Um grande abraço e até terça que vem.